Evangelho de João, capítulo 20, lá no comecinho do capítulo 20, logo no primeiro versículo, vamos começar a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia Sagrada, a leitura da palavra de Deus, e aqui nós vamos ler essa palavra e vamos depois também discorrer sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho, não só de João, mas os outros Evangelhos. A irmã na quarta-feira, desde quarta-feira que Deus estava falando ao meu coração sobre a volta de Jesus. E Deus tem me incomodado para falar para as pessoas: fala que meu filho vai voltar, fala que meu filho vai vir buscar os que são seus, fala que meu filho vai vir buscar a igreja, anuncia, os sinais estão aí, a humanidade não quer ver, mas anuncia, cabe a você, como cristão, como servo, como compreendedor, entendendo a palavra, anunciar às pessoas que meu filho vai voltar. E na quarta-feira passada a pastora pregou sobre a ressurreição, e foi muito bonito. Ela trouxe uma palavra assim que me levou a meditar na palavra durante toda a semana, e eu fiquei com aquela palavra no coração. Então eu quero ler junto com os irmãos o capítulo 20 de João, versículo 1 até o 10º. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde os puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro, mais depressa do que Pedro, chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali. E a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus, a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse, e os dois voltaram para casa. Irmãos, esse texto, ele fala sobre a ressurreição de Cristo e sobre uma mensagem que Cristo deixa. Provavelmente seria uma mensagem que Cristo deixa para Pedro, esse discípulo que fala que Jesus amava, que o texto nos conta, é João. A gente entende que é João porque a Bíblia fala que era o discípulo amado, e a Bíblia fala que quando Maria chegou no túmulo e viu que a pedra estava tirada ali do sepulcro, ela foi correndo voltar. Quando ela estava voltando, ela encontrou com Pedro e o discípulo amado. E ela avisou: roubaram o corpo. O corpo não está mais lá. Tiraram o corpo de lá, roubaram o corpo de lá. O meu Senhor não está mais lá. Então Pedro correu na frente. Só que a Bíblia diz e relata que João chegou primeiro, porque era mais jovem. Por ser mais jovem, ele correu mais rápido. Só que ao chegar no túmulo, João, ele apenas deu um olhar pela entrada e não chegou a entrar no túmulo, ele só olhou. Quando ele chegou próximo, ele olhou. Aí Pedro, que veio correndo, entrou.
E quando Pedro entrou, ele reparou que ali havia os lençóis, onde Jesus foi enrolado, e o lenço onde estava colocado o rosto de Jesus, ele estava não jogado, mas também ao lado, cuidadosamente enrolado, como se tivesse sido dobrado. Ao lado da cabeça onde Jesus estava cuidadosamente ali. Aí João entrou. Quando João entrou, aí ele creu. Irmãos, existe uma tradição entre os judeus, isso eu não sei, eu não posso provar, eu não pesquisei se é verdade ou não, mas eu sei que eu já ouvi falar sobre essa tradição, que o servo, o patrão, quando ele vai jantar ou almoçar, o empregado põe a mesa. O empregado monta a mesa com os alimentos, os talheres, os pratos, a toalha, tudo bonitinho ali, e o lenço. E quando o servo ele vai se alimentar, o empregado ele tem que ficar fora da visão do servo. O servo não pode ver o seu patrão se alimentando, o empregado. E quando o empregado está comendo, se porventura ele sair da mesa, pegar o lenço e colocar o lenço na mesa de qualquer jeito e jogar, significa que ele terminou a refeição. O empregado vai à mesa, tira os talheres, os pratos, limpa a mesa, a toalha, mas quando o patrão, ele simplesmente, ele levanta da mesa, mas quando ele deixa o lenço onde é para ele limpar a barba, o rosto e as mãos dobradinho, significa que ele vai voltar. Então o empregado não pode tirar a mesa porque o patrão vai voltar. Seria essa uma mensagem de Jesus avisando que ele voltaria, deixando o lenço mais conhecido como Santo Sudário, dobrado, cuidadosamente, porque a tradição dos judeus, e Jesus era judeu, dita essa regra, que quando o lenço estiver dobrado, é porque o patrão vai voltar à mesa. Então seria um aviso, seria isso um aviso de Jesus para os seus, avisando que ele vai voltar? Irmãos, se essa tradição ainda persiste ou existe em Israel, eu não sei, mas existe essa ilustração, já vi, já ouvi, e se os irmãos quiserem procurar, vão encontrar na internet e tudo mais. Mas, enfim, a questão não é essa. Nós estamos aqui para falar da volta de Jesus. E que Jesus vai voltar, porque ele prometeu, e ele mesmo falou. No Novo Testamento, a Bíblia ela nos dá 318 referências a este glorioso acontecimento. Em 24 livros dos 27 do Novo Testamento, é mencionada a volta de Jesus. E eu gostaria, se os irmãos assim se atentarem, de ler apenas alguns. E quem tiver a sua Bíblia, nós vamos fazer um exercício agora, de Bíblia, para a gente ter a certeza de que Jesus vai voltar. Por quê? Porque a irmã Maria Helena Diaconisa, ela falou, desde criança que Deus já me escolheu. E desde criança que eu ouço as pessoas falarem, olha a volta de Jesus, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E até agora Jesus ainda não voltou. Mas esses versículos que a gente vai ler, ele vai nos fazer entender
Por qual motivo Jesus ainda não voltou? Até mesmo porque a Bíblia falou que Jesus só vai voltar quando todos os povos, línguas e tribos conheceram o Evangelho. E o Evangelho ele já está aí pregado no mundo todo. Tem aí a internet que alcança. Nós temos missionário em tribos indígenas dessa igreja, missionário no mundo inteiro pregando o Evangelho. Então o mundo já está com a condição de escolher qual porta vai entrar, ou a estreita que leva à salvação, ou a larga que leva à perdição, porque a palavra está sendo pregada para a humanidade. Então, Jesus, ele está próximo, a volta de Jesus está muito próximo. Eu não vou falar dos sinais, dos fins dos tempos, mas eu gostaria de ler, se os irmãos puderem abrir em Atos, o primeiro capítulo de Atos, o versículo 9 e 11. Atos dos Apóstolos, um dos livros mais emocionantes da Bíblia, escrito pelo Dr. Lucas. E aí em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, o versículo 9 ao 11, a Bíblia vai nos dizer que, vamos lá, capítulo 1, 9 e 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda não estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Ou seja, Jesus vai voltar do mesmo modo que ele subiu, né? E eu queria também que os irmãos fossem agora um pouquinho mais adiante na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, vamos ler o versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é a primeira, aqui 4, versículo 16 e 17. Diz assim: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no céu. Então a Bíblia ela diz: haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá dos céus. Não será um anjo, será o próprio Jesus, no Cristo nosso Senhor. E eu gostaria também que irmãos fossem a Hebreus 9. Hebreus 9. Mais adiante aqui em Hebreus 9. No capítulo 9, no versículo 27, no versículo 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma vez só em sacrifício para tirar os pecados de muitos. Depois, ele aparecerá pela segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele.
Jesus vai voltar de novo. A primeira vez foi para tirar os nossos pecados, para nos limpar, nos purificar. Agora a segunda vez vai ser para levar nós que estamos esperando por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tenham fé que Jesus vai voltar, acreditem. Não desistam. Lembrem da parábola das viúvas, das 10 viúvas, as prudentes e as nécias. Quando as nécias deram um deslize e saíram, o noivo chegou. É isso que Jesus está falando para a igreja. Não vamos desistir, não vamos nos dispersar. Ele está voltando, o tempo está próximo. Jesus está próximo de voltar. E nós não podemos entrar na onda do oba-oba do mundo. Eu oro a Deus todos os dias para que Deus possa abrir os olhos da humanidade, para que a humanidade entenda que o que está acontecendo não é normal, nunca foi e nunca será. Você pode falar mal do pastor, você pode falar mal do presidente, você pode falar mal do seu patrão, você pode falar mal do seu professor, mas se você falar qualquer coisinha sobre a ideologia de gênero, sobre o homossexual, você é homofóbico, você está pecando, você pode ser preso, inclusive por causa disso. Você pode ser preso, inclusive por causa disso. Eu não tenho nada contra, tá? As pessoas que optaram por ser homossexual, não tenho nada contra. Só que isso é uma artimanha do diabo para poder minar a sociedade. Mulher com mulher tem filho. Homem com homem tem filho? Não tem. Acaba com a família. Então, eu oro a Deus todos os dias. Senhor, abra os olhos dos seres humanos, da humanidade. O que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo. Não é normal. Não quero entrar no âmbito agora, isso é para uma outra oportunidade, sobre os sinais dos fins dos tempos, que está aí. Não vê quem não quer. Porque nós temos duas forças contrárias e uma a favor. A primeira força contrária é o nosso inimigo, o diabo, que ele quer nos roubar, ele quer nos destruir, ele quer que a nossa alma vá para o inferno. E a segunda força contrária somos nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Porque nós já temos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, uma natureza tendenciosa ao erro, ao pecado. Porque tudo que é pecado as pessoas dizem que é mais gostoso, que não sei o que lá. Gente, e nós temos uma força a favor. Só que essa uma força a favor, quando você está disposto ou disposta a ouvir a voz de Deus, ela supera a força contrária, que é a força do mal. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça da força a favor, que é a força de Deus. Os irmãos estão entendendo, né, que eu estou falando. E eu gostaria que os irmãos também fossem para o livro onde nós começamos, de João, no capítulo 14, o versículo 2 e 3. Voltamos agora para João 14, 2 e 3. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado, Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem depressa. João 14, 2 e 3. O que Jesus falou? Irmãos, preste atenção. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito: depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver. Vocês também vão estar. Jesus foi, está preparando um lugar para nós, e ele vai voltar e vai nos levar para esse lugar que ele preparou. Simples assim. Ele falou, ele prometeu. Ou alguém já viu Jesus fazer uma promessa e não cumprir?
Alguém já viu Jesus mentir? Então Jesus vai voltar sim. E eu gostaria também que os irmãos fossem em Apocalipse 22, 20. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, 22, versículo 20. O que está escrito ali? Está escrito assim: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente venho logo. Jesus está voltando. Mateus 24, 44. Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus 24, 44. Mateus 24, 44. O que a palavra diz? Essas são palavras, não são palavras de homens, não, são palavras de Jesus, tá? Mateus 24, 44. O que está escrito ali? Mateus 24, 44. 24, 44. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus vai chegar. E vai ser igual eu acabei de falar aqui, do patrão e o empregado, que o patrão vai viajar e pede aos empregados para tomar conta dos negócios, e quando chega o empregado não tomou direito. É a mesma coisa, a mesma parábola das 10 virgens. É a mesma coisa. Temos que estar esperto, porque Jesus está próximo. E Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Maratona bíblica, hein? Do Novo Testamento. Apocalipse 1:8. Eu amo esse versículo. Eu amo, simplesmente eu amo. Olhem, vou ler o 7. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Versículo 8, que eu amo de paixão. Me persegue esse versículo. Quando algo vem e me perturba, eu vou lá, Apocalipse 1:8, e Deus fala comigo. Ele fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Então, está aqui na Bíblia, são 318 referências anunciando a volta de Jesus. 318. Nós lemos aqui apenas 7, 8 referências. Tem muito mais. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa palavra, de todo o coração, do fundo do meu coração, está muito próximo a volta de Jesus. Está muito próximo. E nós não podemos deixar de crer na volta de Jesus. E nós não podemos vacilar, nós temos que ficar vigilantes, temos que ficar acordados, não podemos dormir. Porque quando Jesus, na morte dele, ali no túmulo, quando ele ressuscitou, quando ele se ascendeu aos céus, ele já deixou uma mensagem, deixou uma mensagem dizendo que ele voltaria. Aquele lenço dobrado cuidadosamente era o lenço que traria a volta de Jesus novamente. Eu gostaria de pedir à igreja que meditasse nesses versículos, que se atentasse e que não se dispersasse,
que continuasse firme, seguindo no caminho. Não deixe com que o inimigo, ou nada nesse mundo, tira você daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que seguir. E lá no final, você vai ver o galardão que você vai receber. Como diz no livro de Apocalipse, não deixe que nada ou ninguém roube a sua coroa. Amém? Que Jesus vai voltar, eu tenho a certeza absoluta. Eu gostaria que os irmãos também tivessem a certeza disso. Eu gostaria de pedir ao pastor Rodrigo, pregador, que trouxesse uma palavra. Logo em seguida vamos ofertar e vamos continuar adorando a Deus, continuar adorando ao Senhor, e que o Senhor continue falando com a sua igreja. Amém?